Olá, nessa parte do seminário, eu vou explicar agora a resolução do item B, da questão que me foi repassada para a nossa equipe, que ela fala o seguinte, que é determine a solução numérica do sistema pelo método de Gauss, Jacobi e Seidel, com erro de 0,01, tá bom? Nesse caso aqui, a gente preferiu fazer o uso de dois programas, cada um sendo para um método. O primeiro método é pelo Gauss-Jacobi e o segundo método de Gauss-Seidel, né? A gente implementou isso em linguagem Python. Na linguagem Python, a gente fez o seguinte: a gente definiu uma função chamada método Gauss-Jacobi, onde ela recebe uma matriz de coeficientes, a matriz resultado é justamente os valores que estão aqui nos resultados do nosso sistema linear, tá? Aí nós temos a matriz resultado, temos o erro esperado e um chute inicial, tá? Porque os dois métodos trabalham com chute inicial. E aqui nós temos o máximo de interações. Primeira coisa que temos que verificar quando estamos utilizando o método de Gauss-Jacobi é a ordem dessa matriz de coeficientes, tá? Primeira coisa que a gente vai checar. Segunda coisa, a gente vai definir um x anterior, que é um vetor onde tem as atuais valores das raízes, né? Os valores dos coeficientes lá, quer dizer, das incógnitas. Aí nós temos um x anterior e um x atual. Esse x atual é uma lista vazia no início e esse x anterior é justamente o chute inicial, uma cópia dele, tá? Por isso que a gente coloca uma cópia aqui. A gente vai fazer um número de interações de 0 até o máximo de interações, tá? Que foi definido. Não vamos utilizar no nosso caso, porque o nosso caso de parada é o nosso erro, tá? E a gente já viu lá na análise do item A que realmente os dois métodos convergem para a solução do problema. Aqui nós vamos percorrer a nossa matriz, né, de coeficientes. Vamos ter uma soma aqui para cada linha, onde a gente vai retirar o elemento da diagonal principal e vai somar os elementos da matriz vezes o x anterior naquela posição. O que nós estamos fazendo nessa parte aqui é justamente o que está escrito nessa parte do código. Cálculo numérico, o do Gauss-Jacobi, como a gente pode ver aqui. O que a gente está fazendo é justamente essa parte aqui. Ó. Estamos calculando o x1 e o x2 da interação k mais 1, né? Estamos só fazendo isso daqui. Ó. A gente faz a soma, depois multiplica por menos, porque cada elemento aqui a gente multiplica por menos 1, tá? Vamos dar uma olhada aqui novamente. Aí nessa parte aqui é justamente aquela parte lá. Essa parte aqui da diferença e da diferença, né, justamente essa parte aqui que é colocada no slide, tá? Essa parte aqui é onde a gente vai calcular o erro atual, que é essa parte aqui da diferença. Nós temos aqui a diferença, a primeira diferença, a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá? Utilizando essa parte aqui da diferença, onde a gente vai percorrer cada vetor, o x atual e o x anterior, vai subtrair e vai colocando dentro desse vetor de diferença. Vamos procurar o maior elemento da diferença, sendo que esse elemento a gente coloca em valor absoluto, tá? E a maior diferença aqui a gente também coloca em valor absoluto, que é justamente esse cálculo aqui. Esse daqui, maior diferença e o maior atual, é justamente essa etapa aqui que a gente está fazendo. O maior elemento das diferenças dividido pelo maior elemento da interação atual, tá? Isso tudo em módulo. Fazendo a análise aqui, aí nós vamos calcular o erro atual, que é essa maior diferença, né, o maior elemento da diferença, sobre o maior elemento da atual, todos eles em módulo. Se esse erro atual for menor do que o erro que foi definido, dá um break aqui e retorna o x atual. Caso contrário, o x anterior recebe uma cópia do x atual e o x atual se transforma numa lista vazia para reiniciar o processo, tá? E aqui a gente apresenta a interação, o número da interação e o erro atual, que a gente vai utilizar para resolver também o item C na questão do gráfico de interações, né? O método Gauss-Seidel, a única coisa que modifica, ele é quase idêntico, vou até espelhar ele aqui, vou colocar ele espelhado.
Ele é a mesma coisa do Gauss-Jacobi, só que ele faz algumas alterações. Por exemplo, o x atual aqui, ele é modificado para uma cópia também do chute inicial, tá? Nesse primeiro momento. Aqui, a sequência é a mesma, tá? Só que aqui a gente utilizava o x anterior, aqui nós vamos utilizar o x atual. Aqui a gente colocava dentro do nosso x atual, a gente implementando ele, né? Colocando os dados dentro desse x atual. Nesse caso aqui nós vamos atualizando o x atual, tá? Que é pelo método de Jacobi. Vamos fazendo aqui, fazer essa alteração. Matriz resultado, o mesmo esquema que está sendo feito aqui. Só que aqui a gente utilizava o append e aqui a gente vai utilizar o índice do i. A diferença ela é calculada da mesma maneira e o maior elemento da diferença também. E o maior atual também é calculado da mesma forma. O erro atual ele também é calculado da mesma forma, só que agora o x anterior ele recebe apenas uma cópia do x atual, tá? E o x atual ele continua sendo utilizado para o trabalho aqui de atualização, tá bom? Ele vai ser o mesmo x. O x atual permanece o mesmo x atual, tá? Não faz essa questão aqui. Fazendo só essa diferença, né? Essas pequenas diferenças, nós retornamos o x atual, que é a nossa resposta, né? Aqui nós temos a matriz dos coeficientes, como já foi feito anteriormente lá no critério, né? Para satisfazer tanto do método de Gauss-Jacobi como também no método de Gauss-Seidel. E aqui nós temos a matriz resultado, que é justamente composta pelos resultados aqui dessa parte aqui, ó, 0,4, menos 7,8, 1,0 e menos 10. Tá? O erro esperado é de 0,001 e o chute inicial que a gente escolheu foi o chute onde todas as incógnitas são iguais a zero. Tá? Chamamos aqui o método de Gauss-Jacobi, nesse caso. De Jacobi aqui não, aqui é porque eu não fiz a alteração aqui do nome, aqui é Seidel. Tá? E aqui também vai ser Seidel. Pronto, nós temos aqui, chamamos o método de Seidel e também o método de Jacobi aqui do lado. Vamos rodar agora esses dois programas. A gente vai rodar primeiro o de Jacobi. Obtemos esses resultados aqui. Ó. Na primeira interação nós temos um erro igual a 1. Segunda interação, terceira interação e assim sucessivamente. Agora a gente vai para o método de Gauss-Seidel. Percebam que aqui a gente precisou de 8 interações. Neste caso aqui a gente precisou apenas de 5 interações. Então o método de Gauss-Seidel, como já previsto, ele é mais eficiente do que o método de Gauss-Jacobi. Tá? Agora a gente vai utilizar o GeoGebra para plotar esse gráfico que é solicitado no item C, que é o gráfico de interações e do erro, né, onde as abscissas, o valor do x, no caso, é o número da interação e o valor do y é justamente o número o valor do erro naquele momento, né, do erro relativo lá. Vamos esperar ele abrir aqui para a gente lançar esses dados aqui lá dentro. Tá? Vou só minimizá-lo aqui, colocar ele para cá, esperar o GeoGebra abrir. E aqui a gente vai colocar. Primeiro a gente vai criar o método de Gauss-Jacobi, depois a gente vai fazer do método de Gauss-Seidel. Tá? Temos aqui o GeoGebra, já está online, e aqui nós vamos colocar. Primeira interação eu vou chamar de ponto A. O ponto A, o valor é 1 e o valor do nosso erro é de 1,0. Agora nós vamos para o ponto B. Tá? É a segunda interação e o erro é de 0,61. Tá? Eu vou colocar 61 e não vou colocar os demais para evitar que a gente possa visualizar melhor aqui. Tá? Agora o C é na terceira interação e o erro é de 0,09. O D é a quarta interação e nós vamos ter um erro de 0,05. Agora vamos ter o E, que é a interação do 1, 2, 3, 4, é a quinta interação, e a quinta interação ela tem um erro de 0,09. O F, né, que é a sexta interação, ele tem um erro de 0,005. Tá? O ponto G, que é a sétima interação, ele tem um erro de 0,001. Tá?
E o ponto G, o ponto H é a oitava interação e nós temos um erro de 0.005, tá? E aqui nós temos o nosso gráfico de interações. Percebam que ele vai convergindo aqui em 8 pontos. Ele desce para cá e vai nessa linha aqui. Se a gente der um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aqui. E aqui a gente vai aumentar aqui a escala. Vamos diminuir aqui. Pronto, aqui é a convergência, né, desse nosso gráfico aqui. Pronto. Aqui nós temos nas abscissas a interação e aqui o valor do erro, tá bom? Esse daqui é o de Jacobi. O de Jacobi a gente já vimos aqui como é que se faz. Agora a gente vai fazer o de Seidel, né? Vamos utilizar o de Seidel e ver como é que faz esse nosso gráfico de convergência. Aqui nós temos a primeira interação, que é o ponto A, que ele tem um erro de 1, né? 1.0. O B é a segunda interação. A segunda interação é de 0.5. O ponto C, nós temos nós vamos ter a terceira interação com erro de 0.08. O ponto D, nós temos a quarta interação e temos um erro de 0.003. Tá? E o ponto E é igual à quinta interação, nós temos um erro de 0.007. Tá? E aqui temos o gráfico a interação e o valor da coisa. Percebam que ele já vem aqui, ó, já dá uma descida muito íngreme aqui, né? E já encontra o valor. Esse daqui é o gráfico de Seidel, tá? E dessa forma a gente termina a apresentação do nosso seminário, o segundo seminário de cálculo numérico, que tratou justamente dos métodos para achar valores das incógnitas de um sistema linear, tá bom? E pronto, aí até mais, espero ter ajudado aí.